Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre preparação com o Bruno. Foi meu aluno ano passado no QTPA e saiu muito bem na disciplina de redação. Botando um filtro na minha cara. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vitor Leal, o grande empreendedor desta live, me pediu quase em forma de súplica. Acho que o Gustavo, ó. Boa noite, Gustavo. Acho que o Bruno já tá aí. Deixa eu colocar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, tudo certo. Vou dar só um tempinho aí pro pessoal entrar. Beleza. Boa noite. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre preparação, tá? Com o Bruno, que foi aí o primeiro colocado. Ele foi o 01 na disciplina de redação, tá? No concurso do QTPA, que ele prestou no ano passado. Maior caso de sucesso, assim. Oh, graças a Deus. E muita dedicação também, né? Muito Oh, esforço. estudar, né? Que senão Papai do Céu abençoou também, deu tudo certo, graças a Deus. Isso aí. Quer começar se apresentando? Falar quem é você, qual concurso que você fez, como tá a sua vida hoje? Então, eu sou Bruno Gonçalves, fiz o concurso QTPA 2021. Graças a Deus eu consegui ser classificado, aprovado, passei nas etapas, deu tudo certo, né? Hoje em dia a rotina está um pouco corrida, devido agora à carreira militar, e tem que se dedicar, tem que estudar mais, né? Pensa que passou e fica tudo tranquilo. Lá dentro tem escola também, tem prova, tem um monte de coisa para poder se dedicar também a atingir, ter que a antiguidade lá, né? A escola, na verdade, vai distinguir a tua antiguidade. Então, se você não quer ficar mais moderno, você tem que estudar, né? Então, a rotina está bem corrida, está difícil, tem mais redações para serem feitas, tem resenha para serem feitas, então tá complicado, mas nada que se torne impossível, né? Isso aí. Então, o pessoal mandou umas perguntas assim na caixinha, e aí eu vou perguntando para você, eu organizei aqui, e aí você vai respondendo, tá? Vamos Beleza. lá. Redação, o concurso que vocês fazem no QTPA não é um concurso que tem, por exemplo, tem as áreas lá de mecânica, eletrotécnica, não é um concurso, são áreas, né, que tem muito contato com a disciplina de redação. Sim. E aí, como foi para você fazer um concurso que cairia redação, sendo que na sua área de trabalho, né, o que você estava ali estudando as específicas, não caía, não tem muito contato com essa coisa da escrita, da língua portuguesa? Como foi isso para você, Então, assim? eu não gostava de português, né? Sempre odiei. Gramática, sempre odiei. Aí, graças a Deus, Deus colocou a Raquel na minha vida, que é minha noiva. Aí ela me fez passar a gostar de português, me ensinando. Pô, cada esporro, era cada discussão, cada mole que eu dava, ela brigava, né? Aí consegui conhecer um pouco mais do português. Aí acabou se tornando não fácil, mas consegui me identificar um pouco mais com a redação. Mas devido à redação em si, no concurso, eu nunca tinha feito. Eu fiz o EAGS, né? EAGS trabalha mais com gramática, trabalha mais com esse negócio a parte da gramática em geral. Aí a redação,
pular da gramática direto para a redação, que é montar um texto, é uma redação dissertativa, toda a regra, toda introdução, desenvolvimento, conclusão, ter ideia, conhecer assuntos. Então, para mim, foi difícil pra caramba. Mas aí, graças a Deus, consegui sair bem, né? Estudando bastante, assistindo às aulas, participando de aulas de lives também, que você fez com o Santiago. E deu tudo certo, graças a Deus. Agora sim, só um ponto, né, do que ele está falando em relação a estudar gramática. Porque antigamente o edital do QTPA colocava ali 50% da pontuação só para a parte de gramática, que era ali o quesito de expressão. Hoje isso está mais tranquilo, é 20% da prova, ou seja, 20 pontos dos 100 são voltados para a parte de gramática, ortografia. Continua sendo importante, mas não é o que o QTPA, não, o que a Marinha está privilegiando agora nos concursos. Uma outra pergunta, né, que já responde com base no que você falou anteriormente, que é se você já tinha facilidade com a escrita ou se você teve que adquirir ao longo da preparação. Mas aí Não, você então, meio que... eu tive dificuldade, eu tinha dificuldade, mas eu comecei a aprender, a entender. Eu não era nenhum expert na gramática, tinha dificuldade. Mas também tive dificuldade na redação, mas com o tempo, como é que se fala? Quanto mais você pratica, né? Você vai adquirindo experiência, vai adquirindo saber, né? Aí o segredo é praticar. Praticar, fazer redação, que uma hora entra. Meus alunos do Projeto Netuno que estão assistindo isso, que ainda não me mandaram nenhuma redação, exemplo do Bruno, o lance é praticar, tá? Fica aí essa chamada de atenção para vocês. Pratiquem. Vamos lá. Como você estudava a redação? Essa pergunta eu recebi umas 3 vezes. Como você estudava a redação? Qual era a sua rotina? Então, no começo do dia, eu começava a estudar, sempre comecei 8h30, 9 horas da manhã. Começava às vezes mais cedo, mas perto mesmo, era 8h30, 9 horas da manhã. Aí eu começava com a específica. Aí, quando dava 2 horas da tarde, eu pegava a redação, procurava um tema aleatório, mas de acordo com a Marinha, né? Tudo envolvido a Marinha, porque a redação, o tema da redação é tudo voltado para a Marinha. Bom, até aqui, né? Aí, sempre procurei a ler algumas coisas. Eu vou ser sincero, eu não sabia tudo. Eu não sabia tudo. Na hora de montar a redação, às vezes dá uma olhada lá no Google para saber do que se tratava o assunto antes, do que se tratava, como é que vai fazer, desenvolver. E a preparação era full. Durante a tarde era full, era chegar, fazer, reescrever, aí mandava, você corrigia, mandava de volta errado isso. Aí eu ficava bolado, mas tinha que reescrever de novo e fazia, ia direto. A Raquel sempre também me ajudando, tem que acertar isso aqui tá errado, tá errado. Aí eu mandava, quando terminava, agora tá certo. Aí te mandava, não, agora tá errado de novo. Aí a Raquel falava, mas eu falei que isso aqui tá errado. E aí, sim. Então, posso falar da sua primeira redação? Você se importa? Não importa. Pode não falar da primeira redação. Não. Então, eu sempre falo que eu devolvi a redação do Bruno. A primeira redação do Bruno eu não corrigi. Eu devolvi. E aí, qual foi o lance na redação dele? Ele me mandou uma redação que, assim, parecia ele meio que um Ctrl-C, Ctrl-V de alguns artigos que tinham no Google. Ele não conseguia, ele catou os trechos da internet e ele juntou esses trechos, parecia um Frankenstein. E eu comecei a achar estranho, porque eu pensei, cara, se ele tivesse escrito, ia ter uma linha ali por trás, né, do que estava acontecendo. Só que ele jogou vários trechos. E assim, por que eu tô falando sobre? Às vezes o aluno entra na disciplina de redação e fala, meu Deus, eu sou dos cálculos, né? Eu sou de elétrica, mecânica, enfim. E aí o aluno acha que não tem como. E assim, a primeira redação que eu peguei do Bruno, eu devolvi. Porque eu falei, cara, isso aqui é plágio. Eu não posso corrigir. Escreveu lá ainda no e-mail, plágio. É plágio, eu não posso corrigir. E assim, ele foi de uma redação que eu não corrigi para a maior nota do concurso da Marinha. Ou seja, às vezes tomar o baque é importante. Né? Assim, graças a Deus ele tinha lá a noiva dele, que estava do lado dele, falando não, né? Não deixando ele desistir. Mas assim, o importante é você não desistir, porque ele podia muito bem ter olhado ali e falado, não,
redação realmente não é para mim, eu tentei, mas não deu. Só que pelo contrário, ele viu que ele estava com dificuldade, era um dos alunos que mais me mandava mensagem, junto do Gustavo, que está aí mandando vários comentários. Tá me zoando Gustavo me ele. mandava Gustavo mandava mensagem, pergunta no menino, pensa no aluno que perguntava. Mas assim, os dois, né, eram alunos que se dedicaram bastante, que fizeram todas as propostas de redação, né, que identificaram que tinha dificuldade, que precisavam melhorar. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Vamos lá. Quais eram as suas maiores dificuldades e como você superou? Bom, a minha maior dificuldade na redação era o desenvolvimento, né? Que a introdução, você jogou um exercício para a gente poder fazer. Aí montou tudo direitinho. Primeiro, acho que, pelo que eu me lembro, tem lá o tema da redação. Aí primeiro você explica o que é o tema, por que é importante, alguma coisa assim, e depois você dá a sua, se eu não me engano, acho que é opinião, alguma coisa assim. Aí, Perfeito. aí depois aí o que pegava era o desenvolvimento. Eu explicava direitinho lá, né, minha opinião, falei, pô, e agora? O que que eu vou falar do desenvolvimento sobre a minha opinião? Aí tinha que conhecer mais do assunto. Porque você deu opinião sobre o assunto, agora você tem que falar sobre o assunto, desenvolver o assunto, a opinião que você... Então, minha maior dificuldade sempre foi o desenvolvimento. Aí tinha que catar uma coisa ali, pensava, catava uma coisa aqui, aí eu falei, pô, não posso, famoso encher linguiça. Eu falei, não vou encher linguiça. Não, vou ter que pensar. E ficava pensando, aí uma hora saía. Mas aí eu via que, como o desenvolvimento era minha maior dificuldade, era a parte que eu mais demorava. Até na conclusão, eu até gostava um pouco, porque, eu vou ser sincero, eu já tinha basicamente um esqueleto da conclusão. Eu falei, pô, vou falar sobre isso, vou começar assim, assim, assado, que já dá para poder safar. Mas o desenvolvimento era o pior, era de verdade o pior. Não, e os alunos que, assim, né, que começaram a estudar comigo hoje não, digo assim, esse ano, eles ainda estão com o caminho mais tranquilo, porque tem uma apostila que a gente montou, igual eu ensino na introdução, só que lá tá como Uhum. você elabora o desenvolvimento, né? Então, primeiro você puxa o argumento, o tema, o argumento, depois você explica por que que é importante, aí tem todas as perguntas que você tem que responder ali no passo a passo, né? Você ainda teve que quebrar a cabeça com isso. Hoje o caminho tá mais Agora, mastigado. agora tá mais fácil. Eu Sim, vi lá, você também deu até fez um post lá do funil, que eu achei sim, interessante, que é mais ou menos isso que a parte da introdução, que aí depois vai chegar no desenvolvimento e depois a conclusão. Aí sim. foi bem bacana. Ou seja, estudou, né? Vamos lá. É, Outra pergunta. A Marinha tem um jeitinho muito próprio de cobrar redação, né? Que é um jeitinho meio que pelo ódio. Ela não dá texto de apoio, já veio o título pronto. Você teve dificuldade com isso, com esse lance de ser tema-título, né? Ou seja, o título que a Marinha coloca lá no quadro já é o que você tem que colocar na sua folha de redação. Você não tem um tema amplo para você escolher o que você vai falar. E a falta de um texto de apoio para te direcionar no que você vai dizer, você teve dificuldade com isso ou foi tranquilo no dia da prova? não, então, eu, eu, eu não sou muito de fazer redação. Não gostava, aliás, não gostava de fazer redação. Não gostava nem de português, como eu falei no início. Aí, como é que funcionou? Eu fiz o Enem. O Enem, eu fui até mais ou menos bem no Enem, sendo que a Marinha é completamente diferente do Enem. O Enem, ele te dá um texto de apoio ali para você poder se safar mais ou menos tranquilo ali para você ter ideia do que escrever. A Marinha não, a Marinha chega, põe o tema, ou se você conhece o tema, você vai se dar bem. Se você não conhece, vai ficar na onça igual eu fiquei na redação, mas graças a Deus ali eu pedi a Deus ali, pedi ideia, fiz uma oração antes para quem acredita ou para quem não acredita, independente da religião aí, faz uma oração, pede aí, porque se tá merecendo, Deus vai, ou no que você acredita, vai abençoar. E graças a Deus ali eu falei, cara, o que que eu vou escrever? Não tenho ideia. Foi alguma coisa relacionada à tecnologia na Marinha, alguma coisa assim. Eu falei, o que que eu vou falar? Eu não conheço, o que que eu vou falar? Aí eu abaixei a cabeça, fiz uma oração ali, falei, tá na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Aí começou a surgir ideias, aí o que que eu fiz? Como tem folha de rascunho,
na folha de rascunho, eu fui anotando o que vinha na minha cabeça. Falei, pô, eu posso falar sobre isso. Aí anotava um pedacinho. Posso falar sobre isso. Anotava mais um pedacinho. Aí anotando as ideias que eu ia tendo. Falei, agora eu vou montar a redação. A introdução. Comecei, fui pegando as ideias, colocando na introdução. Desenvolvimento. Foi fluindo, fluindo, fluindo. A conclusão eu sabia mais ou menos como começar a conclusão, porque era o que eu mais treinava. Aí, na hora saiu, falei, pô, graças a Deus, eu olhei aqui assim, falei, pô, eu acho que tá bom, né? Eu acho que ficou bom. Eu Talvez a entreguei, melhor do graças a Deus. concurso. Ah, graças a Deus. Papai do céu deu Então, uma cola. isso que o Bruno fez, mesmo que de forma intuitiva, é planejamento de texto. É planejamento de texto. Porque às vezes o aluno, ele não. O O Gustavo é o melhor, né? Gustavo, Gosta de uma guerra ele. para quem está assistindo a live gravada, um dos alunos do Netuno no ano passado, que conseguiu também a vaga dentro do QTPA esse ano, ele disse que se a redação fosse algum tema sobre mulher na Marinha, ele nem faria a prova, porque esse foi um tema que a gente falou um pouco no ano passado, Foi porque chato. e a Marinha estava batendo muito nessa tecla, né, de que fariam 40 anos da mulher na Marinha. Então, como estava tendo muito artigo, muita publicação, vídeo no YouTube sobre isso, a gente achou importante trabalhar também com os alunos. E isso que você fez de anotar no rascunho, né, o que você sabia sobre o tema, chama-se planejamento textual. Porque às vezes o aluno, ele tem milhões de ideias. Ele tem milhões de ideias. E aí ele começa a falar de um monte de coisa e entra no que você falou no início, que é a extensão de linguiça. Ele começa a falar de um monte de coisa e aí as ideias dele que são mais relevantes, ele acaba deixando de lado. Quando você É. coloca no rascunho tudo que você sabe sobre o tema, além de você ter uma visão global do que você tem de ferramenta para usar no texto, você consegue selecionar o que é mais relevante e o que precisa ser descartado, o que não tem tanta importância assim para o assunto. Né? Então, mesmo que ele de forma intuitiva, Uhum. você conseguiu fazer isso. Que foi visualizar o que você tem. A partir da visualização, você percebe, não, isso aqui é importante, isso aqui eu deixo de lado. E Foi isso é muito exatamente. importante, hein, pessoal? Muito, muito, muito. Até porque, por exemplo, se você tem duas ideias diferentes, você já começa a pensar que você tem ali um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2. Né? Você tem duas opiniões para colocar na sua parte de desenvolvimento. Então, assim, planejamento textual é essencial, tá? Principalmente numa redação que você tem tempo contado. Você não pode ficar ali Não olhando, pode ficar. esperar Porque a senão, inspiração vir. quando olhar, acabou o tempo. Eu Sim. terminei, eu entreguei a prova, acho que faltando 25 minutos, se eu não me engano. 30 minutos. Mas, Nessa de ficar olhando, pensando, pensando, pensando. Então tem que ser. Pensar já tem que estar escrevendo. Ao invés de pensar, já escreve. Porque se for parar para pensar, como é que eu vou fazer? Não, já vai montando mais ou menos como é que vai fazer. Ah, eu vou falar isso, isso, isso. Deu ideia? Isso, vai encaixando, 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 encaixando. Daqui a pouco você automaticamente já vai sair a redação ali que nem vai sentir. É isso que eu sim. aprendi, né? Com essa experiência que eu tive da prova. Sim, isso é muito importante. E assim, além da redação, o que às vezes bate o desespero é que ainda tem 50 questões objetivas para serem resolvidas. Então, às vezes o aluno, ele acaba deixando tanto tempo ali perdido na parte da redação que acaba deixando questão sem resolver. O Gabriel mesmo, Santiago, ele fala, no concurso dele, acho que a nota dele foi a segunda maior. Ele ficou com 89, né? Mas quando ele fez o concurso, a Maria estava com a mão um pouco mais leve para corrigir. Ele ele fala que, por conta da redação, ali, um pouco de falta de planejamento dele, ele teve que deixar algumas questões que ele sabia responder de lado. Por quê? Ele demorou mais tempo do que ele podia na redação e quando ele voltou para a objetiva, ainda tinha questão para fazer. E aí o tempo não deu muito, assim, aí ele teve que chutar. Então, no meu caso, como é que eu planejei a minha prova? Eu sou eletrotécnico. Então, a prova é Uhum. eletroeletrônica. Então, a parte da eletrônica eu tive que aprender em um mês e meio. Um mês e meio, 2 meses, no máximo 2 meses é parte de eletrônica. Aí eu sempre. Eletrônica, não. Desculpa quem gosta aí. Eu falei até na live com o Santiago, desculpa quem gosta, mas eletrônica é. Caraca, não dá, não entra, não encaixa. Aí eu. O que eu fiz? Quando eu comecei a prova, eu fui matando as questões que eu já sabia. Essa aqui eu não sei, aí eu pulava, ia para a próxima. Essa aqui eu não sei, aí eu pulava. Essa aqui eu sei, matava. Essa aqui eu não sei. E fui desse jeito. Porque se você ficar perdendo tempo com a questão que você não sabe,
As mais fáceis, vai chegar no final da prova, as mais fáceis, vai bater o desespero que você nem vai ler e vai chutar. Ou seja, se você chutar errado, perdeu. A que você sabe, você vai perder. Aí eu matei as que eu já sabia, aí eu fui para a redação, já consegui desenrolar a redação, voltei para a parte da teórica, né, que é a específica. Aí fui tentar fazer, tentando fazer, não consegui, acho que eu não sabia, eu chutei. Aí entreguei a prova faltando 25 minutos, 20 minutos, se eu não me engano. Caramba! Mas pelo menos você conseguiu ali se organizar dentro do tempo. Eu tive uma aluna que fez ESA esse ano e na hora que ela se deparou com o título, que foi a importância da leitura para a capacitação profissional, uma coisa assim. Era um tema que ela não esperava. E aí ela disse que bateu um desespero tão grande que ela não conseguiu prosseguir na redação. Ela terminou o concurso, ela falou, acabei a prova faltando 5 minutos para encerrar o tempo chorando. Porque, assim, quando o Cara, aluno ele não consegue. E vai mexendo no psicológico. Porque você tem os mexe. objetivos, você precisa fazer redação, às vezes é um ano inteiro de estudo, sendo avaliado num dia. Ela Uhum. falou que terminou a prova chorando. Eu fiquei assim, de coração partido por ela. É, ainda mais quando, igual o que aconteceu comigo, era um tema que eu, caraca, mano, o que que eu vou falar? Não sabia. Eu falei, que isso? Mas aí aconteceu, graças a Deus, e agora já foi. Deu certo. Vamos lá. Inclusive, a próxima pergunta era essa, né? Em relação ao conteúdo e o título da prova, se bateu desespero ou se você se sentiu tranquilo, já que a Marinha não dá pista do que vai cair. Porque, por exemplo, o Enem, o INEP vai ali soltando uma diquinha ou outra, né? Pontuando o que é relevante. A Marinha é extremamente imprevisível. Aí a pergunta Ela era se joga te o bateu tema. desespero, né? Então, bateu. Ainda mais na parte do desenvolvimento, que eu não sabia nem o que eu ia escrever. E a maior Aí parte do fui. texto. É a maior parte do texto. Aí, se eu não me engano, acho que cada desenvolvimento tem que ter, acho que 8 linhas. Não, eu fazia assim, se eu não me engano, no mínimo 8 linhas, eu acho. Aí Perfeito. botava 8 linhas para cada. Aí eu falei, cara, 8 linhas, 16 linhas total. Eu falei, cara, o que que eu vou falar, mano? Então, aí, bateu o desespero, bateu. Mas Bateu. saiu. Não, e tem um ponto ainda que é importante, né? Eu vou dando esse esqueminha de quantidade de linhas. Geralmente, introdução tem ali entre 5 e 6. Cada É, desenvolvimento tem que ter ali entre 8 e 9. E a conclusão tem que ter entre 5 e 6. é. E aí, o que acontece? Na Marinha, se o aluno fizer menos de 20 linhas, para cada linha não preenchida, perde 5 pontos. Então, se você Uhum. fizer 19, você já entra na redação podendo tirar no máximo Perdendo. 95. E é o que eu sempre falo, né? Você não pode entrar na redação para perder nada. Quem é, por exemplo, ESA, se você fizer menos de 20 linhas, você está eliminado do concurso. É pior ainda. A ESA não vai nem descontando ponto, ela já te elimina. Fez 19 ou 31, eliminação. Você não está apto nem a ir para Mais as próximas puxado. etapas. É bem puxado. Tá, uma pergunta. Qual foi a estratégia que você usou no dia da prova? Você teve uma estratégia específica para a parte de redação, para ele organizar com as outras? Como que Não, foi, então, assim? foi o que eu falei. Eu comecei com a específica, fui fazendo as que eu já sabia. Acho que eu já sabia não, né? Ninguém sabe de nada quando chega lá, porque eles jogam e vai. Mas eu fui lendo. Aí o que eu ia sabendo, eu ia matando. Acho que eu não sabia, eu pulava para não perder tempo. Aí eu não sabia, cara. Pode ter certeza que eu não sabia mesmo. Não adianta, eu não perdia tempo, porque eu não sabia. Não tinha o porquê perder tempo ali. Eu não sabia. Aí eu fui fazendo as que eu sabia, fui para a redação. Na hora da redação, o tema já. No início, porque eles já jogam um tema no quadro. Quando eles botaram o tema no quadro, eu já falei, ih, garrou. Aí eu falei, pô, mas fazer o quê? Vamos lá, né? Aí fui fazendo a específica, pensando na redação também. Aí chegou na parte da redação, falei, cara, agora tem que pensar. Aí, qual é, Gustavo? Para de guerra. Aí eu fui, pensando, aí foi o que eu falei, eu não sabia o que escrever, fui vindo ideias, eu fui anotando ideia, anotando, vinha uma coisa, aí com as ideias que eu fui anotando na rascunho, fui desenvolvendo a redação e graças a Deus saiu. Foi desse jeito que eu fiz a prova, entendeu? Entendi. Chuteira de gelo. Outra pergunta. Qual foi o papel da redação na sua aprovação? Assim, como você enxerga a redação na sua aprovação? Se não fosse a redação, não ia passar. Eu tô sendo sincero, se não fosse a redação, não ia entrar.
Se eu não me engano, eu peguei 66. No caso, 33. A dobra, peguei 66 de específica e a redação eu peguei 87. Então, a redação me jogou lá em cima. Me jogou muito lá em cima. Então, estudem redação, porque a redação joga lá em cima. A redação me jogou lá em cima. E Estudem. assim, tem um ponto que os alunos negligenciam, por quê? Principalmente para quem vai tentar QTPA, tem peso 2. Então, o pessoal fala, não, vou focar na específica, focar na específica, focar na específica. E aí tá todo mundo focando na específica. Aí todo mundo vai, tipo, bem na específica. Quando chega na redação, quem tira uma nota maior, né, acaba se destacando, mesmo que a parte específica tenha peso 2. O lance é você não negligenciar nenhuma das duas disciplinas, porque as duas são classificatórias, então as duas vão mexer na sua posição no Vai mexer. concurso. As As duas duas vão mexer mexem. na posição. E foi o que eu falei. E a específica eu não fui tão bem, mas o que me jogou lá dentro da Marinha agora, lá me jogou dentro da Marinha, foi a redação. Porque se não fosse a redação, já era. É agarrar e não rezar para alguém cair. Mas é tentar ali ficar esperançoso, né? Mas graças a Deus, pô, ainda consegui como titular ainda. Se eu não me engano, eu fui o décimo. O décimo? Eram 11 vagas. Eu fui o décimo. Pô, graças a Eu, Deus. eu recebi mensagem de um aluno assim, né? Uma pessoa que veio falar comigo, e ele queria entender, né, como que funcionava a minha metodologia e tal, porque ele falou que acertou, acho que mais que você, na objetiva, e tu entrou e ele não. Foi a Aí ele queria redação que me jogou. entender. Oi? A redação que jogou. Se eu não me engano, acho que a específica multiplica por 2, soma a redação e divide por 3. Se eu não me engano, é isso como é que é a divisão dele lá para poder entrar, né? E a Sim. redação. A Aí redação. ele queria entender a mágica que tinha, sabe? Aí eu falei, estudar. Porque o Bruno, cara, eu lembro que antes da prova, você tava me mandando mensagem quase todo dia. Professora, escrevi essa redação. Teve uma redação que você me mandou sobre hidrelétrica e energia. É, Tu lembra disso? Falando lembro. sobre água. Aí eu, Bruno, por que você tá estudando sobre isso? Aí você, não, eu tô pegando o tema, eu tenho que fazer redação. Então, assim, não caiu, sabe? Não caiu no colo dele, né? Ele fala, Deus me abençoou, abençoou, mas também teve muito esforço, muita dedicação, Estudei um muita pouquinho. Tem que estudar. persistência. Muita É verdade. persistência. Vamos lá. Qual conselho que você daria, agora pergunta minha, né? Qual conselho que você daria para os alunos que estão desesperados com essa parte de redação? Conselho que eu dou é ler algumas coisas da Marinha, né? E lá no ProSub ler algumas coisas também, porque a Marinha, quem viu lá, a Marinha só cobra tema, e assim, entre aspas, de Marinha. A gente vai chegar lá, ela vai falar sobre Marinha. Então, lê coisas da Marinha que na hora vai surgir alguma coisa. E não deixar a específica de lado, óbvio, né? E também não deixar a redação de lado. Tem que saber administrar ali. E estuda a redação. Estuda a redação porque o que me jogou lá dentro foi a redação. Então, estuda a redação, deixa de lado, que a redação tem um papel importante ali pra caramba, demais. E é isso. Estuda, lê, né? Lê bastante, faça a redação, porque você só vai chegar lá com a ideia, já, entre aspas, com o esqueleto do que você vai desenvolver se você praticar. É igual você decorar uma fórmula. Você vai decorar uma fórmula da específica a partir do momento que você pratica, a partir do momento que você estuda. De tanto exercício que você fizer, você vai ler a questão, você já vai, pô, essa aqui é a fórmula tal que eu vou usar. A redação é a mesma coisa. Você vai ler o tema, já vai ter o esqueleto da redação. Como é que eu vou montar a redação? Introdução. Vou começar desse jeito. Foi de acordo com o exercício que você mandou. Vou falar o que é o tema. Aí falou o que é o tema. Marinha. O que é a Marinha? A Marinha é a força, vai te explicar o que é a Marinha. O que é a Marinha importante? Aí vai falar, Marinha é importante para isso, isso e aquilo. Aí depois vai vir a opinião. A opinião não, eu esqueci como é que é. A Esqueci a palavra tese. que você. Não é a tese, não. Você falou o argumento. Vai vir primeiro argumento. Você vai falar o argumento um, vai falar, Marinha é isso, isso e isso. O argumento 2, Marinha é isso, isso e aquilo. No desenvolvimento você vai chegar e vai desenvolver aquilo ali na maior disciplina, né? Porque você já falou. A conclusão já tem que vir já de acordo. Na verdade, a conclusão você vai resumir assim: você vai dar a sua opinião do que você desenvolveu ali. Então você já tem que vir fazer a redação
na conclusão você já tem que vir já ciente do que você já falou para poder concluir. Então, é desse jeito. Tem que pegar, estudar, que vai chegar lá já mais ou menos não sabendo, mas já vai chegar ciente do que vai fazer, né? Preparado. Para vocês verem, ele estudou comigo tem 1 ano. Ele lembra de cabeça a estrutura que eu bato na tecla com vocês todo santo dia. Outro Não, ponto é. um ano nada. Eu assinei um curso com vocês, eu fiquei estudando, eu acho que faltando 1 mês e meio para a prova. Não, eu tô falando que tem 1 ano que Ah, você estava estudando comigo, que a prova foi em dezembro, foi 21 de dezembro, né? A sim, gente tá sim, aqui para foi. outubro, já tem aí uns 10 meses que você não pega Ah, na estrutura. Mas mas é fica. aquilo. Mas é aquilo, foi o que eu acabei de falar, tem que praticar. A partir do momento que você pratica, aquele negócio entra na sua cabeça que você já vai já natural. É a mesma coisa que atravessar a rua, você já atravessa, vai atravessar a rua, olha para o lado e para o outro. Porque senão você vai ser atropelado. É a mesma coisa, você vai praticar ali, você vai chegar já ciente do que vai fazer. Então, você praticar vai acabar massificando, foi o que aconteceu mais ou menos, né? Teve um questionário, né, no final do curso que eu passei para os alunos. Eu lembro que o Bruno respondeu. Acho que uma das perguntas acho que foi o que mais ajudou. Assim, eu não lembro exatamente. E ele falou de um negócio que depois de uma live ele falou de novo e assim, eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. Porque às vezes eu tenho aluno que quer fazer o extraordinário. Ele quer trazer palavras difíceis, ele quer montar uma estrutura mega bolada e ele se enrola. Às vezes, já peguei aluno usando o conectivo errado, que é só porque o conectivo era diferente, mas não cumpria a função que precisava cumprir ali. Às vezes era um conectivo de conclusão, o aluno estava botando um conectivo de oposição, sabe? Uhum. E assim, um negócio que o Bruno colocou e que ele botou na live é que o feijão com arroz funciona. O Gabriel fala Feijão com arroz muito funciona. isso. O feijão com Feijão com arroz arroz funciona. funciona. Não tenta inventar, não tenta. Faz o que tu já sabe. Porque você for tentar inventar com conectivo diferente, alguma coisa diferente, vai ficar mal colocado, né? É igual fazer uma conclusão. Eu já tinha a conclusão, já começava, eu começava a conclusão desse jeito assim. Então, para você ver, que eu, de tanto que eu fazia, eu já montei. Começava em virtude dos fatos mencionados, portanto, aí já vinha escrevendo. Então, já tem na cabeça já. Então tem que saber colocar, tem que saber encaixar. Não adianta botar um conectivo, um conectivo no lugar errado e não vai ter coerência. Aí garrou. Não, Sim, eu não pego tem direto coerência, aluno não. usando outro sim, destart. Aí, por conseguinte, o aluno não sabe nem o que está colocando ali. Eu fico, meu Deus do céu, por quê? E é Eu isso, prefiro né? fazer o fácil. E Faz o fácil. essa estrutura que o Bruno tá falando para vocês, assim, que ele lembra de cabeça, é o básico. E é o básico que funcionou com ele. Porque tem muitos alunos, né? Agora, para quem vai tentar Marinho, para quem vai tentar ESA. O aluno, ele fica achando que é redação nível Enem. Por que eu falo que aqui no Escrita eu faço conteúdo de forma direcionada? Porque Enem vestibular é um assunto, é um direcionamento. Redação militar é outro direcionamento. Eles querem verificar se você sabe se expressar de forma escrita na língua portuguesa, usando o português culto, a norma culta da língua. Então, assim, eles querem saber se você tem a capacidade de organizar o seu raciocínio, de seguir a estrutura do texto dissertativo, né? Se você consegue escrever ali sem cometer erros grotescos de língua portuguesa. É isso que eles querem verificar. Eles não querem verificar, sei lá, quantos filósofos alemães você conhece, se você sabe montar uma estrutura por meio da dialética, sabe? Eles não querem saber isso, eles querem saber se você E eu consegue não se citei nada expressar. disso. Então, e assim, o Bruno fez o básico, que é montar a estrutura bem estruturada, né? Pelo que ele tá falando, é basicamente o que eu ensino. Seguiu ali o passo a passo, colocou o conteúdo que ele sabia, tirou de dentro da cabeça dele, botou dentro da estrutura e tirou 87 pontos na redação do QTPA do ano passado, que foi a maior nota, não só da dialétrica, foi a maior nota de todo o concurso do QTPA. Das duas especialidades, a nota dele foi a maior na disciplina de redação. Então, assim, se vocês tiverem que aprender, aprende com quem faz. Preste atenção no que ele está falando. Porque, assim, deu certo. Funciona. É o que funciona. É o feijão com arroz. É o feijão com arroz, realmente. E realmente, o feijão com arroz. Que acabar tentar inventar, acaba tropeçando e depois que tropeça, depois que entrega, já era. Tem uma pergunta aqui. Alguém perguntou alguma coisa na caixinha. Não sei o que que é. Ah, quantas horas tem? Tu sabe quantas horas? Jesus. Se o tema fosse Danone, você se dá bem também? Não Ah, entendi.
Esquece. Tom de guerra, esquece. Tá bom. Aqui, quantas horas de redação você estudava por dia ou por semana? Por dia, então, eu começava a estudar redação, 2h30, 3 horas, assim, aí ia até às 8, 9, às vezes 10 horas da noite, 10h30. Aí ia fazendo. Foi o que eu falei, tinha tema que eu não sabia, então eu pegava um tema, aí eu falei, pô, esse aqui eu não conheço. Aí jogava no Google ali, eu conhecia, né, sobre o assunto, ia fazendo, aliás, ia lendo o assunto, aí depois chegava para tentar desenvolver a redação sem olhar do Google, entendeu? Para poder massificar também, né? Lembrar do que eu li, do que foi lido, para tentar fazer a redação. Aí, às vezes, vou ser sincero, às vezes eu fazia duas redações, às vezes eu fazia uma redação só, de 3 horas até de tanto ficar lendo, para tentar, né, se safar, né? Não precisar ficar. Porque na hora da prova tu não vai ter Google para poder pesquisar. Então eu lia, relia, lia algumas coisas, eu achava interessante, aí lia lendo. Algumas coisas eu colava, vou ser sincero, ó, anotava, coisa que eu não sabia, assim. Eu falava, caraca, isso aqui é interessante. Eu anotava, aí na hora da redação lá que eu estava desenvolvendo, eu dava uma colada, dava uma olhada para poder fazer desenvolvimento legal, uma estrutura legal. E era isso, começava 3 horas, 2h30, 3 horas, e até conseguir terminar a redação, ou quando terminava antes, para não perder o tempo, porque o que eu pensava, pô, cada minuto perdido, se eu deixar de estudar 2 horas, aí eu ficava pensando assim, pô, cara, 2 horas que eu tô à toa, aí o cara lá tá estudando e eu tô à toa aqui, vou ler alguma coisa, fazer. Eu saía às vezes com um resumo dentro do bolso, e vinha para casa da Raquel com resumo no bolso. Às vezes eu falava assim, Raquel, vou ler isso aqui para você. Começava a ler para ela e ela, ai, tá bom, que não sei o quê. Aí lia de novo, relia. Falava fórmulas para ela para poder decorar. Então, a redação é isso. Eu pegava de 3 horas e até, às vezes fazia duas, às vezes três, às vezes uma só. E assim foi. É, apontando, né, uma coisa que é importante no que você está falando é que, assim, como que o Bruno estudava redação? Né? O aluno às vezes me pergunta, professor, eu posso olhar do Google? É o que eu sempre falo, pode. O ideal é que você faça a sua redação sem olhar. Tem aluno que prefere primeiro tentar tomar o baque da redação se fosse esse tema no dia da prova. Eu conseguiria fazer? Deixa eu tirar essa pergunta aqui da frente. Eu conseguiria fazer? Aí o aluno vai lá, toma o baque da redação. Tenta fazer. Depois que ele termina, eu falo, cara, olha no Google e vê o que você poderia saber sobre o tema, e aí volta na tua redação para ver o que você conseguiria melhorar. O Bruno já fazia o inverso. Primeiro ele pesquisava sobre o tema, depois ele tentava fazer sobre o assunto. O que você não pode deixar de fazer é pesquisar. Você não pode, por exemplo, pegar um tema, não sei nada sobre esse tema, tentar fazer redação e deixar para lá. O importante é você pesquisar. Pesquisar antes ou depois, não interessa, mas você tem que pesquisar. Porque se é um tema que você não sabe, você não pode cometer o erro de chegar lá na frente e ver que caiu, por exemplo, um tema que você tentou praticar em casa. Você tentou praticar no período de preparação. Aí você tem que olhar. Se você não sabe, olha. Querendo ou não, a Marinha é uma só. A Marinha é a Marinha. E a Marinha joga o tema de Marinha. Então, se você ler alguma coisa, você vai. Alguma coisa vai encaixar ali no tema. Pode ter certeza, qualquer coisa ali vai encaixar. Pode ir tranquilo que o que você lê ali não vai ser em vão. Uma hora você vai lembrar alguma coisa, eu li sobre isso, caraca, isso aqui, aquilo ali, dá pra pegar aquela. Foi o que aconteceu comigo. Pô, aquela parte ali, acho que dá pra encaixar aqui, essa ideia aqui, vou anotar essa ideia aqui que de repente encaixa. Então, tudo que você for ler, nada é em vão. Nada é em vão. Pode ter certeza que vai ser aproveitado. Pode ser não nessa redação, mas você passando vai ser aproveitado lá dentro, pode ter certeza. Sim, verdade. Tem outras perguntas aqui também. Deixa eu olhar. Estratégia, rotina, ter facilidade, como era a rotina de estudo. Como era a rotina de estudo, qual foi a estratégia que você usou. Tá, que era isso. Teve alguém que perguntou o tempo ideal para fazer redação. Você separou um tempo específico, assim, eu tenho que fazer redação dentro de tanto tempo. Tem que fazer redação dentro de 1 hora. Não separei. Foi o que eu fiz, foi o que eu falei. Eu matei as questões específicas que eu sabia e depois pulei para redação, porque tem que fazer o que tu sabe. Se tu deixar para fazer o que tu sabe para o final, ficar na que você não sabe, vai agarrar no final e depois não vai conseguir, vai acabar perdendo a questão que você sabe, porque vai ver o tempo, vai bater o desespero.
quando bate o desespero, vai querer não ler direito, aí marca errado, aí perdeu a questão, aí chega em casa. Aí olha a prova. Aí, pô, não olhar a prova porque você não leva a prova para casa, mas quando a prova é liberada lá pra você baixar, você olha a prova, pô, caraca, eu perdi essa questão, eu sabia essa questão, mas na hora do desespero, então faz as que sabe, as que não sabe, deixa de lado e fui pra redação. Entendeu? Foi desse jeito. Só, assim, né? O que eu tô trabalhando com os meus alunos, principalmente que entraram agora no programa de mentoria comigo, tentem cronometrar o tempo que vocês estão fazendo redação em casa. Por quê? Né? São 4 horas de prova, certo? Você tem que São quatro ter. horas. Você não pode demorar 3 horas para fazer redação, porque você ainda tem 50 questões objetivas. Então, assim, você tem que tentar, por mais que pro Bruno ali ele tenha conseguido fazer, né, ele teve a estratégia dele de fazer as que ele sabia, ir para redação e voltar, ele conseguiu fazer a redação dele dentro de um tempo ok. Agora, se você está fazendo redação em casa e você está sempre ali demorando 3 horas, 3 horas e pouco, 2 horas e pouco, o ideal é que você comece a cronometrar, veja quais são os pontos que você tem mais dificuldade. Por exemplo, eu tenho dificuldade no desenvolvimento. Então, o que eu tenho dificuldade no desenvolvimento? Atacar a parte do desenvolvimento para você conseguir ficar ali dentro de um tempo aceitável. Porque senão não vai funcionar. Então, tem que ir já com esqueleto, né? Como o colega aí vive falando lá no quartel, é o Jacob. Já tem que vir com o esqueleto da redação já na cabeça já. Tem que saber o esqueleto. Que você vai, como é que você vai fazer? Você tem que chegar lá não sabendo sobre o tema, mas já sabendo como é que você vai montar uma redação. Então, para não perder tempo, você já sabe, eu vou falar sobre isso, isso, aqui eu falo isso, desse jeito aqui. No desenvolvimento, eu tenho que falar tal coisa sobre o que foi falado acima. Na conclusão, eu tenho que não resumir, mas dar uma, entre aspas, opinião do que foi falado. Ou seja, tem que chegar lá já mais ou menos o que vai fazer, né? Não pode chegar lá de agarro, porque senão vai ficar de agarro. Se chegar de agarro, fica de agarro. Nossa, você já tá muito dentro da marinha mesmo, né? Que as gírias, Senhor amado, de Ah, agarra. Meu Deus. Vamos lá. Qual a minha aposta pro próximo tema? Então, eu não sou muito essa pessoa que gosta de tentar adivinhar tema, porque a marinha ela é imprevisível. O que você tem certeza é que vai cair algum assunto de marinha, como o próprio Bruno falou, porque isso vem expresso em edital, né? Que o título da redação versará sobre algum assunto de interesse da administração naval. O que é de interesse da administração naval? As áreas que a marinha está atuando. Então, assim, vai cair alguma coisa sobre marinha. O que eu percebi, né, dando uma olhada nas redações que já caíram esse ano, é que a Marinha está falando muito sobre sociedade. A atuação da Marinha para o desenvolvimento nacional. Tem muita coisa sobre sociedade, Marinha e sociedade. Então, assim, o ideal é que você estude por eixos. Por exemplo, como que a Marinha atua, como que a tecnologia influencia na atividade da Marinha? Como que a Marinha influencia na sociedade? Como que a Marinha influencia no meio ambiente? Porque aí você vai conseguir pegar assuntos sobre diversas áreas. E isso não vai te deixar enrolada. Você vai saber falar alguma coisa no dia da prova. Então, bom é você ir aí pegando, talvez, por eixos. é. Ler sobre o que tá. Ler sobre submarino, ainda mais submarino nuclear, ler para não chegar lá sem saber nada, ainda mais que vai ser QTPA submarinista, ler sobre submarino, ler sobre a classe do submarino, sei lá, né? Vai que. É Não sei. importante. Tem mais duas perguntas aqui. Deixa eu ver. Hum, hum. Ui. Se letra influencia na pontuação. Então, sim, porque letra ilegível pode causar eliminação do concurso. Eles não conseguirem entender o que está sendo escrito ali, não tem nem como avaliar. Tem uma dúvida que até um dos alunos que estava aí no chat, né, o Gustavo, pediu para mandar um e-mail para a Marinha porque ele escrevia com letra de forma. E às vezes o aluno tem dúvida se pode ou não escrever com letra de forma no dia da redação, no dia da prova. E assim, a Marinha me respondeu dizendo que pode escrever com letra de forma, desde que você saiba diferenciar o que é letra maiúscula de letra minúscula. Né? Você não pode colocar, por exemplo, o mesmo R numa palavra que inicia com letra maiúscula, uma palavra que tem letra minúscula. Você tem que saber fazer essa distinção. Fazendo essa distinção entre o que é maiúsculo e o que é minúsculo, não tem problema nenhum você escrever com letra de forma ou letra cursiva. Mas se você não fizer essa distinção, muito provavelmente você vai ser descontado, porque eles podem considerar
que você está usando, por exemplo, palavra que deveria ser com letra minúscula, você está colocando letra maiúscula ou o inverso. E aí você pode ser descontado na parte de expressão. Então é Exatamente. isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Aproveitem que é um homem, né, ocupado, militar, então Graças não a é muito Deus. fácil. Ano que vem, se tudo der certo, para os que se prepararam, né? Será a vez de vocês. Mas vocês têm mais alguma pergunta? Ou tudo certo? Acho que tudo certo, né? Senão as pessoas já teriam mandado no chat ou na caixinha. Tá bem, Bruno. É isso. Eu gostaria Fechou. muito de agradecer você por ter topado fazer a live, por ter vindo conversar. Tem aluno que estava desesperado me mandando mensagem pedindo para eu salvar a live porque estava trabalhando, não ia conseguir assistir. Então a live vai ficar salva, tá? Para os desesperados. Te parabenizar, né, por ter conseguido entrar, por tanto esforço, ter sido recompensado, pela sua nota. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. E agradeço não só a parte da estrutura, né, da redação, da professora de redação, mas como a parte dos meninos da específica também, porque vocês foram essenciais na minha aprovação também. Valeu? Tá bem, Bruno. Muito obrigada, tá? Valeu. Tchau. Tchau. Peraí. Então é isso, pessoal. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Ah, o menino tinha pedido para falar sobre uma experiência de marinha. Agora fica para a próxima. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. A live vai ficar salva no perfil. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários, que aí, se for alguma coisa muito pertinente, eu pergunto para ele. E é isso. Até a próxima.